Olá, seres vivos! No mundo dos videogames existem vários projetos que se destacam rapidamente e ganham muita notoriedade devido à qualidade atribuída a eles. É fato que um jogo que ofereça um bom conceito acabe sendo bem reconhecido, porém infelizmente nem sempre é esse o caso. Durante toda a história dos videogames houveram muitos casos de jogos e projetos incríveis que acabaram sendo esquecidos e perdidos no tempo. E isso é uma coisa mais comum do que pode parecer, e uma realidade bem triste. Você mesmo talvez se lembre de um jogo que jogou em algum momento que não era muito conhecido, mas que ainda assim te marcou por ser muito bom. Aliás, eu até mesmo já cheguei a comentar sobre um caso parecido com uma adaptação de HP Lovecraft chamada Dark Corners of the Earth, ao qual eu recomendo muito que conheça a história desse jogo que infelizmente foi muito injustiçado. Mas hoje eu irei comentar sobre um caso obscuro de um jogo japonês amplamente desconhecido chamado Garage Bedroom Adventure, um jogo de terror voltado a temas e uma narrativa distópica e surreal que durante 20 anos permaneceu na completa obscuridade. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. O contexto onde se inicia a história do jogo, que ficou perdido por 2 décadas inteiras, é ambientado entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Durante essa época, a indústria de videogames vivia seu auge com lançamentos e títulos que ecoariam por gerações, se tornando os mais marcantes e emblemáticos da história. Mas não apenas isso. Durante esse período, a indústria viveu uma era de inovações, tanto no que diz respeito a consoles quanto em propriamente gêneros de jogos. E é fascinante entender como muitos desses gêneros evoluíram, se tornando os mais recorrentes e explorados da indústria, tal como gêneros que mais tarde vieram a cair no completo esquecimento. Inclusive, falando sobre isso, eu já fiz um vídeo muito interessante que eu recomendo que você assista sobre os gêneros de jogos que não existem mais. Com certeza é um tema que vale muito a pena conhecer e eu deixarei um link no fixado e um card na tela para você ver depois. E entre muitos dos gêneros que foram amplamente explorados por desenvolvedoras, um dos mais populares da época era o gênero de aventura, um gênero que certamente você já está familiarizado e que foi responsável por render franquias das mais diversas que em muitos casos existem até os dias de hoje. Embora esses jogos pudessem ser encontrados amplamente tanto em mídias de PC ou em consoles em geral, naquela época, muito por conta da censura proveniente principalmente dos consoles da Nintendo, a melhor opção para as desenvolvedoras acabava sendo produzir jogos para PC, dessa forma fugindo da censura e tendo a liberdade de produzir e contar as histórias que eles queriam sem algum filtro. Muito por conta disso que muitos dos jogos de aventura produzidos na época eram lançados apenas para PC e não tinham lançamentos para console. E essa censura, que levou muitas desenvolvedoras a essa escolha, foi proveniente da famosa crise dos videogames de 1983, e gerou um abalo na indústria de jogos, levando várias empresas à falência. Só que não apenas por isso que elas optavam por essa escolha. Os jogos que eram lançados para PC tinham a possibilidade de explorar uma melhor qualidade, ao qual na época era inviável para consoles, como na questão gráfica ou até mesmo na interface. E em se tratando do gênero de terror, que foi se popularizando cada vez mais a partir de meados da década de 90, o desenvolvimento que ele teve no decorrer dos anos foi muito aproveitado, mesclando esse gênero com o próprio gênero de aventura, dando assim origem a muitos dos clássicos da época que eram amplamente explorados no estilo point and click. É seguro dizer que a grande maioria dos clássicos do terror e aventura da época eram provenientes de produções americanas e europeias que sempre se ambientavam em uma linguagem voltada ao público ocidental. Mas é claro que em meio a tudo isso, o Japão já protagonizava seus próprios títulos baseados nesse gênero. E vale notar que o principal fator que diferencia produções ocidentais das orientais num aspecto geral, principalmente no gênero de terror, é que os jogos japoneses se baseiam fortemente em conceitos voltados ao surrealismo. Eu acredito que um projeto que exemplifique bem isso seja o jogo LSD Dream Emulator, lançado para PS1 em 1998, e é que inclusive esse aspecto surrealista é muito mais evidente e forte do que a maioria dos outros jogos de aventura japoneses. Mas outro jogo que também vale mencionar é o jogo obscuro conhecido como Cosmology of Kyoto. Inclusive eu já fiz um vídeo inteiro há um tempo atrás dissecando a experiência surreal de Cosmology of Kyoto que eu recomendo que assista. Mas resumindo, esse jogo, bem como o LSD Dream Emulator, também é voltado para temas surreais. Porém, a diferença é que aqui esse traço não é tão explícito. Sendo ambientado no Japão feudal durante o que ficou conhecido como o período Heian Jidai, o jogo é um walking simulator onde você controla um personagem sem nome em uma jornada que basicamente se abstém de uma história, abraçando uma jornada solitária em que o objetivo se resume em explorar os horrores da antiga Kyoto, tendo encontro com seres e criaturas lendárias oriundas de mitos e lendas japonesas. E é nesse contexto dos jogos japoneses que surgiu Tomomi Sakuba, um homem que estava empenhado em desenvolver um jogo que fosse diferente de tudo o que já havia sido feito antes.
Infelizmente, a biografia de Sakuba é envolta em uma névoa de mistérios, e pouco se sabe sobre o seu passado ou sobre sua vida. Sabe-se que ele nasceu em 1959 e a maior parte dos seus projetos, ao qual fez ele ser conhecido antes de Garage, foram suas ilustrações. E é evidente o traço surreal e distópico de suas obras que evidenciam um aspecto sombrio, grotesco e até mesmo perturbador. Algo que pode ser observado, por exemplo, em um livro ilustrado por Sakuba de Alice no País das Maravilhas, onde nele esse traço sombrio do artista é bem explícito. Mas no geral, a maioria de suas ilustrações eu nem mesmo posso mostrar aqui, devido também ao teor perturbador e sexual de algumas delas. Aliás, esse conceito de misturar o horror com temas sexuais não é tão incomum quanto parece. Masahiro Ito é um bom exemplo de alguém que já usou esse conceito com frequência em seus jogos. A ideia de produzir seu próprio jogo veio a partir de inspirações que Sakuba teve quando jogou um jogo point and click de 1990 chamado Cosmic Osmo and the Worlds Beyond the Macro. Um jogo desenvolvido pelos irmãos Randy e Robin Myler, que mais tarde viriam a criar o famoso jogo Myst, que até hoje é uma referência clássica dos jogos. Esse jogo despertou um grande interesse em Sakuba por se tratar de um conceito ao qual ele nunca havia visto antes, tendo em vista que suas experiências anteriores com videogames eram resumidas na sua maioria em jogos de arcade e de Famicom. Mas além do estilo único, ao qual fluía com uma narrativa visual junto de um estilo de arte particular, outra coisa que chamou a atenção de Sakuba foi o fato do jogo ter sido desenvolvido em um programa chamado HyperCard, um software gratuito que vinha pré-instalado em computadores Mac antigos. E foi a partir desse conhecimento que Sakuba começou a estudar o software, se aprofundando em seus conceitos para então desenvolver o seu próprio jogo de aventura. O primeiro projeto dele foi um jogo chamado The Hobbit, que apesar do nome inspirado nas obras de Tolkien, o jogo em si não tinha nada a ver com seu nome, sendo resumido em um jogo onde você caminha por uma sala estranha coletando 11 palavras para acessar um outro lugar. O próximo projeto dele foi um jogo chamado Katoshi Tikun, um jogo que seria um tipo de sequência do jogo anterior, porém com foco maior em dublagem e no áudio em si. Ele seguiu produzindo posteriormente alguns projetos musicais, mas nunca chegou a publicar oficialmente seus projetos. Só que eles serviriam de inspiração para que Sakuba começasse a idealizar o jogo Garage, aprimorando cada vez mais suas habilidades. Ele então montou um pequeno time de desenvolvedores e criou a Kinotrope, a desenvolvedora que mais tarde publicaria Garage. O jogo começou sendo idealizado com várias concept arts de cenários e de personagens do jogo e seguiu um desenvolvimento de 4 anos, entre 1995 e 1999. E o estilo adotado para o jogo era bem condizente com o estilo de Sakuba, tendo em suma visuais voltados a um tipo de distopia steampunk sombria mesclada com algo alienígena. Um aspecto que pode ser notado principalmente no visual dos personagens do jogo, que são baseados em um tipo de organismo vivo robótico. Mas apesar do conceito único oferecido pelo jogo demonstrando um grande potencial, seu lançamento datado em 25 de março de 1999 não ocorreu da melhor forma. Acontece que pouco antes de seu lançamento, a Toshiba Emai, que distribuiria o jogo, acabou desistindo de lançá-lo, mas até hoje não se sabe exatamente a razão disso. Sendo assim, o jogo acabou tendo um lançamento limitado a apenas 3.000 cópias das quais haviam sido produzidas. E como é de se imaginar, esse acontecimento tornou Garage Bad Dream Adventure uma peça extremamente rara e que acabou permanecendo na obscuridade por vários anos. Falando sobre sua experiência, o jogo é um point and click de terror e aventura ambientado na mente de um personagem chamado Young, um homem que foi aprisionado em uma máquina de terapia chamada Garage. E a partir de um sonho estranho proveniente da máquina, Young vivencia uma realidade distópica em um mundo surreal habitado por entidades biomecânicas, onde nela Young é convertido em uma delas, destinada a vagar pela cidade estranha por trilhos convivendo em uma sociedade sombria. E nesse contexto, esse sonho é na verdade um pesadelo. Por isso, Garage Bad Dream Adventure. A cidade do jogo é fortemente inspirada na cidade de Hong Kong chamada Kowloon, um lugar que durante muito tempo permaneceu como uma autêntica distopia do mundo real devido às condições precárias de vida de quem morava ali, sendo entre outras coisas um grande refúgio de criminosos. Mas que apesar de tudo, a cidade foi demolida em 1994 e hoje em dia já não existe mais. A experiência do jogo carrega uma filosofia própria inspirada principalmente nas obras de Carl Jung, conhecido por ser o pai da psicologia analítica. No jogo, tanto o protagonista quanto as outras máquinas são mantidos em uma teia de trilhos destinados a viver suas mesmas tarefas e funções diariamente. Ou seja, é uma realidade que se repete todos os dias.
e o objetivo do jogador se baseia em encontrar o que é chamado nesse mundo de sombra, algo que é dificultado pela mecânica do jogo em que dois medidores se tornam seu maior obstáculo, sendo eles o combustível e o ego, e caso um deles acabar, o jogo termina. Então o jogo é uma corrida contra o tempo, e descobrir para onde você deve ir depois acaba sendo uma tarefa bem difícil. No geral, o jogo abrange temas pesados e muitas vezes controversos, explorando temas envolvendo religião, violência, sofrimento e sexualidade, por exemplo. Mas a principal ideia do jogo não é ser uma trama com uma história. A ideia dele é voltada a explorar os horrores envolvendo cada um dos sistemas que eu mencionei antes, de maneira que a experiência em si seja valorizada como um autêntico pesadelo surreal. Mas além de tudo, uma coisa muito boa desse jogo é sua trilha sonora. Sem dúvidas é um material que vale muito a pena conhecer. Só que apesar da qualidade atribuída a ele, que facilmente poderia descrever como uma obra-prima do terror japonês, como dito antes, o lançamento limitado que ele teve fez com que ele se transformasse numa lost media que permaneceu perdida por praticamente 2 décadas. E foi apenas a partir de um esforço mútuo entre os usuários da internet que uma busca incessante se iniciou para que enfim ele fosse recuperado. Tudo se iniciou a partir de uma comunidade do 4chan conhecida como VR, um fórum relacionado principalmente a assuntos envolvendo jogos antigos. Um usuário chamado Kiyamani veio a postar no YouTube o trailer oficial de Garage retirado do site oficial de Sakuba. Esse vídeo ganhou rapidamente a atenção da comunidade, que dedicou esforços para buscar o jogo em questão, que até o momento era uma mídia extremamente rara. Foi descoberto então que, além das 3.000 cópias originalmente produzidas, no ano de 2004 o jogo teve mais 90 cópias publicadas e uma edição privada, feita pelo próprio Sakuba. Mas devido à quantidade altamente limitada de cópias, as vendas dela na internet eram absurdamente caras. Tendo em vista que elas eram acompanhadas de conteúdos únicos, como artes exclusivas, e até o final de 2007 essas cópias da edição privada foram totalmente vendidas, e a busca começou apenas em 2013. Dessa forma, a única maneira de obtê-las seria por revenda. A alternativa buscada pela comunidade foi procurar em sites de revendas japoneses, pois geralmente esses tinham valores mais acessíveis do que o dos revendedores americanos. Mas apesar de ser a alternativa mais viável, levou algum tempo até que uma opção fosse encontrada. Com o tempo, a busca se expandiu para outras comunidades, com cada vez mais usuários dispostos a ajudar na busca. Isso ao mesmo tempo fez com que o obscuro trabalho de Sakuba ganhasse cada vez mais reconhecimento, ganhando mais fãs e admiradores de seu trabalho. Foi então que no início de 2014, uma cópia do jogo foi colocada no Yahoo Auction Japão e rapidamente comprada por um usuário chamado CC0 de uma outra comunidade do 4chan chamada Hardcore Game 101 por um valor de 77 mil ienes, o equivalente a mais ou menos 495 dólares. A cópia foi então enviada do Japão para a Austrália e América, e carregada na internet com a versão de PC e Mac pelo CC0. A partir desse ponto, o jogo já era considerado como uma mídia oficialmente recuperada, e já podia ser jogado baixando pelo site do Mega. Mas o desfecho dessa história só ocorreria oficialmente alguns anos depois disso. Apesar de recuperado, Garage permaneceu por muito tempo apenas disponível na sua língua nativa, uma vez que ele nunca teve uma tradução oficial, ou seja, ele só podia ser jogado em japonês. Em 2020, o jogo recebeu uma tradução fan-made para o inglês feita por um usuário chamado LoneDev, permitindo que os jogadores do ocidente pudessem finalmente desfrutar de uma experiência compreensível. Mas além disso, como dito antes, a redescoberta de Garage fez com que se originasse uma gigantesca comunidade de fãs do jogo que passaram a pedir constantemente a Sakuba para que realizasse o lançamento oficial. Isso levou algum tempo para que fosse atendido, principalmente porque Sakuba temia as restrições legais de licenciamento por parte da Toshiba Imai. Mas, felizmente, em 10 de dezembro de 2021, uma versão remasterizada e completa do jogo foi oficialmente lançada na Google Play Store e Apple Store. E mais tarde, em 7 de julho de 2022, a versão de PC enfim ficaria disponível com mais um lançamento na Steam. A remasterização foi feita por um estúdio indie chamado Smoky Monkeys, e contava com repaginações e modificações tanto na parte visual quanto na gameplay, o que incluía um aumento de 30 para 60 FPS, mudança de interface e melhora na resolução do jogo. Na época de seu lançamento oficial, o Garage funcionava numa resolução de 240p, uma qualidade que em tempos atuais é obviamente inconcebível. E para contornar isso, os desenvolvedores precisaram usar inteligência artificial para reinterpretar os ativos originais pré-renderizados do jogo, uma vez que os mesmos, depois de tanto tempo, estavam perdidos. Mas é importante lembrar que esse tipo de inteligência artificial não é como as que conhecemos hoje, mas sim um trabalho minucioso que visa priorizar a qualidade original do produto em questão. E é sensato dizer que o trabalho foi muito bem feito, e o jogo foi restaurado de uma forma excelente que ainda preserva a atmosfera sombria e perturbadora do universo de Garage sem perda de qualidade.
Eu pessoalmente admiro bastante essa estética obscura do jogo. O universo surreal voltado a temas e filosofias distópicas são assuntos que caminham perfeitamente alinhados com a experiência perturbadora e angustiante estabelecida por Garage. E de fato, uma coisa que Garage faz muito bem é ser perturbador por flertar com temas e conteúdos que te fazem sentir desconfortável. Eu diria que é como descrever um pesadelo tirado da mente mais conturbada da pessoa mais insana. E sem dúvidas é muito satisfatório saber que um projeto como esse teve tempo de ser reconhecido e por fim recuperado. Mas ainda é triste imaginar que, tal como foi com Garage, muitos outros projetos até hoje podem estar permanecendo na obscuridade e apenas aguardando o momento de serem descobertos novamente. Só que a pior parte é saber que a grande maioria deles permanecerão para sempre no completo esquecimento.